Irmão, muito obrigado pela tua audiência e, como você deve ter percebido, né, mais uma edição, né, de um programa que anteriormente, uma live que anteriormente era semanal, pois é, para trazer para você as informações, para te embasar de todas as informações nesse período agora que é mais do que importante, porque é o período em que vamos exercer nossa cidadania. A edição, né, a produção aqui, as cabeças pensantes do Com a Palavra decidiram a gente trazer uma espécie de combo para você. Estamos trazendo aí, estamos aumentando a quantidade de edições, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fazemos isso com o maior prazer, por esse objetivo, para trazer para você essa contribuição com a tua cidadania e dar voz a todos os segmentos políticos, essa que é a missão do Com a Palavra. E nesta segunda edição do Com a Palavra de Casa Nova, nunca é demais lembrar, a gente tem a gratíssima satisfação de receber como entrevistada aqui uma pessoa que já é referência como jornalista, foi repórter, todo mundo se lembra, mas agora está na militância, está na liderança de atividade política, né, de atividade política popular. Eu me refiro a jornalista, repórter e agora liderança local e nacional da UP, minha caríssima, muito caríssima colega Lenilda Luna, a quem temos o prazer de receber. Bem-vinda. Obrigada, Felipe Farias. Obrigada também ao Léo e ao Derek aqui no apoio. E uma saudação a todos vocês, todas, que nos acompanham nesse programa, né? Eu gosto muito de ser entrevistada no Acta, porque conheço a história desse portal, acho que tem alguma similaridade com a história da Unidade Popular, que é a construção coletiva, né? Essa de você, como a gente diz, numa das nossas palavras de ordem, né? Só o povo salva o povo. Então, somos nós por nós. Ao invés de a gente esperar que outros façam, né? Ou então um salvador da pátria, a gente se junta, faz mutirão e constrói. Então, é mais ou menos o que vocês fizeram, né? Na UP é mutirão também. Tudo é mutirão na UP. Se você visse lá no dia que eu entrei, fiz uma transmissão ao vivo no início da convenção nacional, que foi em Natal. No início dos trabalhos estava lá a nossa vice-presidenta Samara Martins, que já foi confirmada como candidata à vice-presidência junto com o Leonardo Péricles, ajudando a colocar o painel no palco. O painel caiu, aquele trabalho todo, porque tudo, né? A gente arrumou as cadeiras, faz a decoração, somos nós que fazemos, nós, classe trabalhadora, que fazemos tudo. E eu sei que no Portal Acta, depois daquela greve histórica dos jornalistas, com uma pauta justíssima, porque redução salarial é inconstitucional, né? Então, reduzir um piso salarial que é fruto de uma conquista da categoria em 40% foi mais que justa aquela greve. E os melhores jornalistas que nós temos, você, Derek, tantos outros colegas, foram punidos com demissão por liderar uma pauta, né, que era justíssima da categoria. Deveriam ser premiados, honrados, deveriam receber medalhas e não serem demitidos. Enquanto outras pessoas, né, que furaram greve se sentiram vangloriadas por isso, né? Foram, de certa forma, promovidas. Mas o que importa nessa história toda é que vocês se juntaram e montaram um portal que tem sido muito importante para a comunicação independente que a gente precisa, né? Para fazer o contraponto, para não fazer aquele jornalismo que já é de carta marcada, mas um jornalismo que tem autonomia de debater as questões, de fazer as críticas. Então, acho que o Portal Acta tem uma história muito importante, assim como a Unidade Popular, que 1.200.000 assinaturas que nós conquistamos, né, bem acima do que é previsto por lei para fundar um partido, foi através de um enorme mutirão, né, que nos levou muito tempo, muito trabalho, exigiu de nós muita dedicação, mas nós fizemos porque acreditávamos na necessidade de um partido que representasse os movimentos sociais que nós construímos no país. Okay. E a propósito disso, o que é a UP?
é um movimento político-social, é uma ONG, é um partido político, é o quê? A Unidade Popular é um partido político, né? Nós já participamos e construímos movimentos sociais com muitas décadas já, alguns, né? O movimento de luta nos bairros, por exemplo, tem mais de 20 anos. O jornal A Verdade, que também é um jornal escrito em mutirão aqui, tem 25 anos. Então, tem o movimento de luta de classes, que é um movimento sindical. Tem a Juventude, que é a União da Juventude e Rebelião. Tem o movimento de mulheres, que é o movimento Olga Benário. Esse agrupamento de movimentos que tem uma ideologia de defesa do socialismo, ora apoiava alguns candidatos mais à esquerda, mas que nem sempre eram assim fundamentalmente aquilo que a gente defende e aquilo que a gente pensa, principalmente com relação à autonomia. Aqui no Brasil, infelizmente, se faz muito política com, de certa forma, apadrinhamento, né? Você precisa ter uma pessoa que já seja uma personalidade política conhecida, ou que dê aquele empurrão, ou que ele apresente na política, e nós não queríamos isso, justamente porque a gente veio para fazer a diferença, para representar movimentos sociais e populares. Então, a gente viu que, por mais que fosse difícil, estava na hora, né, porque a gente lutava diariamente nos movimentos sociais, estava na hora da eleição, a gente ter uma representação que realmente fosse a voz desses movimentos. E aí a gente fez aí a decisão correta de fundar a Unidade Popular. E de lá para cá foi muito trabalho, mas agora nós vamos participar da primeira eleição em nível nacional, estamos felizes. Saímos de uma convenção que foi maravilhosa, a Convenção da Unidade Popular em Natal, realizada no dia 24 de julho. Foi, assim, incrível. E estamos aí nessa luta. Aliás, 25 de julho. E como é que será essa participação? Como é que será a UP agora para as eleições gerais? Tem candidato, a gente vê mencionado o nome do Péricles como candidato nacional, como pré-candidato, agora candidato, né? Foi confirmado na convenção que você mencionou, à presidência. Aqui ainda há pré-candidatos. A propósito, quando é que vai ser a convenção? Vai ser dia 31 de julho, no Clima Bom, no Salão Reunion. É um salão que tem no Clima Bom. Eu não sei exatamente o endereço, mas a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, Unidade Popular Alagoas, e pode ver também nas minhas redes sociais, Lenilda Luna, e aí a gente posso colocar direitinho o endereço, mas o Salão Reunion fica no Clima Bom, e vai ser lá a nossa convenção na manhã do domingo, 31 de julho. E pré-candidatos, os nomes que estão postos, quem são? Então, vamos começar assim do nacional, né, que você colocou. Nós temos já confirmadas as candidaturas de Leonardo Péricles para a presidência e de Samara Martins, vice-presidente. Quem é Leonardo Péricles? Leonardo Péricles é um jovem, 40 anos, né, um jovem, negro, um pai de família, um trabalhador, morador da periferia, morador de ocupação, inclusive, né, que é um movimento urbano necessário, porque as pessoas não podem ficar nas ruas ou morando em barracas, como a gente tem visto nas grandes cidades, cada vez mais, né, sem teto, se multiplicando, porque não conseguem pagar um aluguel, e isso não é constitucional. Não estou nem falando de nenhuma revolução, estou falando da Constituição brasileira, que garante moradia para todas as pessoas. Então, Léo é fruto desse movimento, né, se formou, começou no movimento estudantil, mas se tornou uma liderança nacional nessa luta por moradia popular, e é o nosso pré-candidato, nosso candidato agora à presidência. Samara Martins é do Rio Grande do Norte, é uma mulher negra, né, assim, que também vem de muitas lutas, é dentista e atua na periferia, e é uma mulher assim que eu tenho uma admiração incrível, uma força incrível. Podem procurar aí Samara Martins, da UP. Ela representa, né? Representa essa força da mulher. Inclusive, eu estava vendo na sua abertura, palavra é um substantivo feminino, luta é um substantivo feminino. Então, a participação das mulheres tem que ser cada vez mais reforçada na política. Nós fomos educadas ao silêncio.
E romper com isso não é fácil. Mas na unidade popular as mulheres não são cota. Não é só aquela obrigação, porque tem uma lei agora de cumprir a cota. Não. Na unidade popular as mulheres são fundamentais e são lideranças. Tanto que das candidaturas que nós estamos lançando nacionalmente, 67% são de mulheres. E são mulheres incríveis, mulheres que eu estive um final de semana inteiro com elas, porque teve a reunião do Diretório Nacional da UP no dia 24 de julho e no dia 25 foi a convenção. E eu fico orgulhosíssima de todas essas incríveis mulheres que constroem a unidade popular. E aí vem para cá, né? Nós temos 3 candidaturas em Alagoas, pré-candidaturas, mas vamos oficializar no dia 31 de julho, que são 2 mulheres e um homem. Eu sou pré-candidata a deputada federal, a Vânia Gomes, que é líder do movimento de catadores e catadoras de materiais recicláveis, e também foi eleita, né, teve também lá no Rio Grande do Norte, nesses dias 23 e 24 e 25, que aconteceu também, no mesmo período em que aconteceu a Convenção Nacional, a reunião do Diretório, e a gente casou tudo, porque sabe o quanto é difícil para nós conseguir passagens de ônibus, passagens de avião, então quando a gente se junta no local, tem que fazer o pacote. Então teve também a plenária nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e nossa querida Vânia Gomes foi eleita também para a coordenação nacional desse movimento. Então ela passa a ser, ela já era uma liderança regional do movimento, né, por moradia popular, agora ela é uma liderança nacional, e a nossa pré-candidata a deputada estadual. E só lembrando, esses 2 nomes, o teu e o dela, foram a cabeça de chapa na eleição municipal recente, 2020, aqui como prefeita e vice de Maceió. Pois é, em plena pandemia de Covid-19, quando a gente ainda não tinha perspectiva de vacina, né, a gente defendeu o isolamento social, mas com todos os cuidados também a gente precisava ir para as ruas. A campanha foi muito online por causa disso, mas também foi de porta a porta, com máscara, álcool gel, mantendo algum distanciamento, atividades em espaços abertos, mas a gente conversou com o povo, porque nós não temos direito, que já é uma injustiça, ao espaço no horário político eleitoral. Quer dizer, todos e todas aqui pagam impostos para garantir, inclusive, o fundo eleitoral, o fundo partidário, o horário eleitoral, mais a Unidade Popular, que é o partido mais recente fundado no país, né, recebeu sua carta de registro em 10 de dezembro de 2019, não tem direito, não vai aparecer. O Léo, a Samara, eu, a Vânia e o Deraldo, que falta falar dele, não vamos aparecer na sua casa no horário eleitoral. É injusto. Então, a gente precisou, em 2020, se multiplicar nas redes sociais e nas caminhadas. Agora a gente consegue fazer isso já com a 4ª dose no braço, né? Que vacina salva, o SUS salva. E por isso nós, né, na minha campanha, tem uma defesa intransigente do Sistema Único de Saúde que está sendo desmontado, assim como as universidades, e a gente, né, faz uma campanha defendendo. Eu quero estar na Câmara dos Deputados para defender o financiamento público dos serviços que devem ser prestados à sociedade, de saúde, educação e moradia. Não orçamento secreto, como infelizmente o nosso representante alagoano, Arthur Lira, que nos envergonha bastante, porque além de não representar o povo, o Congresso é para representar o povo, contra, inclusive, os exageros e os desvios do Poder Executivo. Não é o que a gente está vendo. Ele é cúmplice aliado dos desmandos do Poder Executivo. E ao invés de representar esse Poder Legislativo, que tem que fiscalizar e fazer leis em nome do povo. Então, a gente tem que ter uma representação melhor. E, como para deputado estadual, só para, né, fechar aí nossa chapa, tem o Deraldo Francisco, nosso colega, jornalista de muitos anos. Deraldo tem uma história muito parecida com a minha, sabe? Ele também foi vítima de enchente, de cheias na infância, sobreviveu, estamos aí para contar a história. Tivemos uma infância assim, de família pobre, tivemos que lutar muito aí, fizemos jornalismo, nos destacamos aí na nossa profissão pelo esforço, não é porque somos assim
né? É pelo esforço mesmo. E Deraldo, eu tenho muito orgulho de Deraldo ter se filiado em 2020 na Unidade Popular e agora está aqui, colega, somando como candidato a deputado estadual, contribuindo com o fortalecimento da Unidade Popular. Os nomes da chapa já consolidada no âmbito nacional e da chapa que será no próximo domingo, dia 31, apresentados, a gente vai fazer o primeiro intervalo e já retorna aqui com a conversa com a representante da Unidade Popular aqui em Alagoas, a liderança, tratando um pouquinho mais do partido, ideologia, propostas, daqui a pouco. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como funcionam as adoções do Programa de Apoio aos Animais. Criado para atender moradores das áreas de desocupação e monitoramento nos cuidados com seus pets, o programa conta com o canal de adoção Focinho Responsável, que acaba de completar um ano. Mais de 600 cães e gatos sem um lar já foram adotados em um trabalho de parceria entre a Braskem e a Universidade Federal de Alagoas. Antes de ficarem disponíveis para adoção, os animais recebem atendimento, são vermifugados, castrados e vacinados. Para adotar, acesse Focinho Responsável no Instagram e preencha o formulário disponível. Se o seu perfil for aprovado, você assina um termo de compromisso de adoção e recebe orientações sobre guarda responsável. O transporte do animal para sua residência é gratuito. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco desta segunda edição do Com a Palavra de Casa Nova, nunca é demais lembrar, com esta proposta também, como a gente falou, né? Trazendo uma espécie de como, trazendo mais volume de informações. Por quê? Porque estamos às vésperas da eleição e assim pensamos a produção, de uma forma geral, a pauta e todo mundo do Com a Palavra fez essa opção aí, devemos abrir mais espaço. O programa que tinha uma periodicidade semanal, agora a gente vai tentar manter aí essa frequência de pelo menos 2 programas por semana para trazer para você as propostas e, da mesma forma, abrir espaço, cobrar também, saber o que pré-candidatos, candidatos, lideranças políticas aqui de Alagoas têm a nos dizer para todos nós. E como a gente falou, nesta edição temos a gratíssima satisfação de ter aqui como entrevistada a liderança da UP em Alagoas e nacional também, minha caríssima colega, jornalista, também servidora pública federal, Lenilda Luna. A gente falou dos nomes, né, do partido, proposta e tudo mais. Em outros âmbitos, como é que fica, por exemplo, a majoritária aqui em Alagoas? Certo. Para a majoritária, dessa vez, nós não vamos lançar candidaturas. Em 2020, como você mesmo disse, nós lançamos eu e Ivânia, a gente dizia que nós éramos co-prefeitas, porque entre a gente não tinha vice, né? Estávamos ali para a par. Então, nós fomos a co-prefeitas, foi um grande desafio, mas dessa vez a gente quer focar muito no crescimento da Unidade Popular em nível nacional. E, para isso, a gente precisa que o Leonardo Péricles seja conhecido. Vocês precisam conhecer o Leonardo Péricles e a Samara Martins, porque eles representam essa história da Unidade Popular muito bem. Então, coloquem aí Leonardo Péricles _oficial no Instagram, Samara Martins é Samara Martins UP, para conhecer essas duas pessoas maravilhosas de luta que representam nossas propostas de um Brasil com mais justiça social e inclusão. E, então, para focar nessas pessoas, eu me lancei deputada federal, porque a gente apresenta as propostas para o Congresso também, as propostas em nível nacional, o debate nacional que tem que ser feito, né, de uma sociedade com luta, com condições de investimentos sociais prioritários, naquelas políticas públicas que fazem com que
todas as pessoas tenham condições de ter uma vida melhor. Não adianta a gente defender propostas para o agronegócio, para os grandes, para o sistema financeiro, que aí, quando a gente vai ver, a gente está defendendo interesses de uma minoria. E a grande maioria está fora desse banquete. Como Leonardo bem disse, nós não viemos disputar migalhas. Nós queremos que a classe trabalhadora tenha acesso ao banquete. Então, a classe trabalhadora merece o melhor em moradia, educação, condições de ascender socialmente. Mas quando a gente fala em ascender, gente, a gente não fala naquele negócio assim, aquela ilusão de não, cada um se der o melhor de si. Eu vou dizer uma coisa bem séria, Felipe. As pessoas que caem nessa história, como a gente está vendo, o pessoal que trabalha como entregador, né, em moto, em bicicleta, alguns até a pé, ou outras pessoas, esse empreendedorismo individual, ele leva as pessoas ao desespero e à estafa. Nós não conseguimos melhorar de vida nem enriquecer trabalhando sozinhos. Não conseguimos. O que seria para montar o Portal Acta se você tivesse que estar sozinho? Como eu vi um colega trabalhando lá na convenção de Natal, ele era a câmera, ele era o repórter, ele era o iluminador, ele estava sozinho. E ligado a uma emissora grande. Ligado a uma emissora que pode pagar um salário justo, mas o que as emissoras fazem, o que todos os empregadores estão fazendo, estão retirando direitos trabalhistas para ter mais lucro, gente. Então, colocam essa ideia, de que você não precisa de uma carteira de trabalho. Porque você pode empreender e enriquecer muito mais. Não vai enriquecer. Você vai cair na sua moto e não vai ter o seguro-saúde, não vai ter assistência médica, não vai ter os dias de licença que, com carteira assinada, você tem de garantia para poder se recuperar recebendo, né, seu salário, porque senão você não pode comer. Então, na verdade, a retirada de direitos trabalhistas só serve para enriquecer os mesmos que já são ricos. E isso não nos interessa. Não nos interessa. Então, a gente tem que debater esses grandes programas nacionais. E estamos focados nisso. Mas também, localmente, é preciso, claro, participar, porque essa também é uma eleição estadual e tem debates importantes aqui em Alagoas. Porque em Alagoas, mais da metade da população vive em extrema pobreza. Então, a gente precisa ter um olhar sobre Alagoas, o que está acontecendo, porque tanta miséria num estado que tem riquezas. E por que se deixou, por exemplo, uma empresa grande como a Braskem destruir parte da nossa cidade? E o que a gente ganhou com isso, enquanto cidade? Né? O que a gente ganhou? Cadê os royalties, a repartição desses lucros? Né? Então, tem todas essas coisas para discutir aqui também. Por isso, a gente não lançou as majoritárias dessa vez, né? Não somos um partido grande ainda, vamos crescer, porque temos uma proposta que vai atrair as pessoas de luta, mas a gente está apoiando aí para governador o pré-candidato Cícero Albuquerque e para senador o pré-candidato Mário Agra, e os dois são PSOL. Vai ser esse o apoio nas majoritárias da UP? Sim, aqui em Alagoas. Um questionamento que eu sempre faço com alguns partidos, sejam eles do âmbito popular, sejam eles do outro âmbito, no espectro político, quando não tem uma projeção, que sem desmerecer a UP, sem desmerecer todo esse esforço, a gente sabe, tem que reconhecer que não tem, essa questão. E como você falou, não vai ter, por exemplo, o espaço no guia eleitoral, que é um dos espaços mais democráticos que se tem para se conhecer as propostas, para se conhecer os candidatos. A UP não vai poder dispor disso daí. Essas candidaturas, além de chegar a um espaço, além de propor, né, tem hoje a via alternativa das redes sociais, mas a grande exposição no guia eleitoral não vai ter. Essas candidaturas, elas são efetivas mesmo, ou apenas para marcar presença, ou apenas porque tem que cumprir um calendário, porque tem que cumprir uma missão. Elas têm do ponto de vista legítimo, né, uma ambição legítima de se fazer acontecer. Então, a gente vê que a participação política, ela é cada vez mais estratificada. Não é verdade
que a política está aberta ao povo. Não é. A gente precisa fazer com que isso seja verdadeiro. Mas é muito difícil até ser candidato, Felipe. Para você ter uma ideia, eu sou servidora pública federal. Então, eu tenho direito à licença para candidatura. Isso é um direito que não foi um presente. Ele foi garantido através das lutas sociais da categoria dos servidores públicos federais. Né? Então, eu vou ficar de licença 2 meses para a campanha. Eu recebo o meu salário com cortes, porque eu não vou ter direito ao auxílio alimentação, mas recebo. A Vânia, ela é de uma cooperativa. Ela tem que trabalhar para garantir a cooperativa. Né? Então, ela vai ter direito a 1 mês de férias para fazer campanha. Se for um trabalhador de uma empresa privada, é pior ainda. Primeiro porque, na maioria das vezes, por exemplo, se um colega do telemarketing se candidatar, ele é demitido. Se for um colega professor do setor da rede pública, ele consegue. Se for um colega professor da rede privada, tem o risco de demissão. Então, como é que o trabalhador pode ser candidato? Né? Se coloca em risco, já começa por aí, coloca em risco a subsistência dele. Não acontece se você é candidato para ajudar o patrão, que tem muitas candidaturas que acontece isso, né? Você lança candidaturas, na verdade, para trazer votos para o candidato principal do partido, que é sempre do setor patronal. Sem contar nas candidaturas laranja também que acontecem. Candidaturas laranja. Né? Aí não acontece demissão, aí tem apoio, mas não é o caso da Unidade Popular, onde todos são trabalhadores e trabalhadoras. Então, é muito difícil ter financiamento, porque a gente vê esse financiamento aí do fundo partidário, né, que já foi importante no sentido de que antes, né, e acontece ainda, mas tem que ser fiscalizado, porque pelo menos tem leis que obrigam essa fiscalização, era o setor privado que financiava candidaturas. Então, eram candidaturas de lobby de empresas. Então, eu financio agora e depois eu peço... As telecomunicações querem passar leis que facilitem aí os interesses deles de ampliar a rede. Aí banca uma candidatura para defender isso. Né? Isso é proibido por lei agora, por isso que tem o fundo partidário, que é um fundo baseado em impostos que, teoricamente, deveria ser repartido entre os partidos. A gente sabe que não é assim. Né? A Unidade Popular não tem fundo partidário, vai ter muito pouco, o mínimo de fundo eleitoral, e não tem espaço no horário eleitoral. Então, não é uma disputa justa. No que a gente confia? Confia no que a gente chama em redes sociais de organicidade, no que a gente coloca para nós, que somos a Unidade Popular, na militância. Né? Assim, qual é a diferença? A gente vê em redes sociais que muita gente tem milhares de seguidores, que não participam, não curtem, estão ali seguindo por algum motivo. Mas tem algumas redes que têm menos seguidores, mas eles são orgânicos, eles participam, eles comentam, eles compartilham, eles espalham, e aos poucos, quando você tem essa organicidade, você cresce de forma consolidada, porque você não cresce assim artificialmente, porque comprou, porque nas redes sociais tem até isso, você pode comprar seguidores, mas eles são desses que vão estar lá enchendo espaço. Então, as candidaturas da Unidade Popular, elas são candidaturas orgânicas. A gente pretende crescer, pretende levar as nossas ideias, mas por trás de cada candidatura, minha, de Vânia, de Deraldo, apesar de estar há menos tempo, de Leonardo Pérez, de Samara, tem uma construção coletiva, tem companheiros e companheiras que nos indicaram. Eu não sou candidata pela minha vontade, eu sou candidata porque os companheiros e companheiras que fazem a Unidade Popular em Alagoas e que também nacionalmente constroem esse partido, confiaram a mim essa tarefa, estão colaborando em tudo. E aí a gente vai fazer realmente, olha, a candidatura do Léo, a gente faz mutirão, porque o Léo não tem dinheiro para pagar viagens de avião. E não dá para ele chegar ao país todo de ônibus, ele faz algumas viagens de ônibus. Mas a gente quer que ele chegue ao país inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente precisa chegar junto, fazer mutirão, fazer vaquinha, e a gente vai construindo essas candidaturas. O nosso crescimento, ele pode ser mais lento, mas ele é orgânico, o que significa que ele é consolidado. Ele é feito de pessoas que não vão só
participar de uma eleição, elas querem se juntar a nós, elas querem construir a unidade popular, elas querem construir um partido que represente os interesses da classe trabalhadora por moradia, por alimentação, para ter os seus filhos à escola, né? Então, a política que está sendo feita de cortar a verba da universidade é cruel, Felipe, porque não é só tirar a manutenção da universidade. Se você diz a um filho de um trabalhador que mora na periferia, vamos exemplificar aqui, na Grota da Alegria, que o pai dele, sei lá, trabalhar como carroceiro, mas ele conseguiu entrar na universidade através das cotas, porque estudou em escola pública, porque é negro, pardo, indígena, porque por algum motivo que faz com que ele tenha essa possibilidade de cotas. Ele entra na universidade, se não tiver restaurante universitário, se não tiver bolsa, se não tiver moradia estudantil, ele não consegue ficar. Esses cortes estão levando a uma evasão escolar. E aí a gente compromete o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. E a gente tem que lutar para que esse teto de gastos, que foi cruel, que a gente chamou com razão de PEC da morte, seja revogado e a gente faça leis para ampliar as políticas públicas sociais e não para reduzir. Guardando as devidas proporções, esses cortes são o que são num outro âmbito do ensino, do estudo, a função que desempenha, por exemplo, a merenda escolar. Fazendo uma análise mais ou menos do âmbito nacional, você falou agora há pouco que tem essa proposta de uma opção ideológica mesmo pelo trabalhador, né? Isso significa necessariamente descartar o empresário, descartar a força produtiva e mais. Esse discurso não pode causar uma reação muito forte. E ainda acrescentando, a gente vê aqui em Alagoas uma presença muito forte ainda do pensamento conservador, do pensamento mais ultrapassado e uma influência muito grande de empresários mesmo da oligarquia sobre o eleitorado. São 4 perguntas no embalo, no combo. Isso, de alguma forma, como é que pode ser contornado? Não atemoriza um pouco? Vocês não veem que podem perder eleitorado com essa postura? Deixa eu te dizer, para começar, Felipe, a força produtiva somos nós, né? Nós, classe trabalhadora, que produzimos tudo. Veja só o Portal Acta. Quem é o patrão? É o Diocleciano, que está ali na Câmara, é o Janilton Silva, né? Faltou eu saudar esses colegas. Se me permite, com todo respeito, diretora e caríssimos colegas, tem empregado, eu, por exemplo, estou brincando. Então, mas né? Patrão não tem, não. Qual é a falta que faz o patrão aqui? Felizmente nenhuma. Nenhuma. Vocês estão fazendo um jornalismo que é histórico, eu diria. Um jornalismo que surgiu de colegas que se reuniram, né, com a história que eu contei no início dessa entrevista e que representam muito bem, né, por esse jornalismo com conteúdo. Porque eu vou dizer, às vezes eu assisto aí as grandes empresas de comunicação do Estado e cansa porque, tudo bem, vamos lá, e cadê conteúdo? Né? Nem sempre. Então, o que a gente tira daí? Que nem sempre ser uma grande empresa financiada por um grande empresário é qualidade. Qualidade é isso aqui que vocês estão fazendo com dificuldades, mas com esforço e sem patrão, porque a força produtiva é quem? Aqui são os jornalistas, os cinegrafistas, os operadores, né? Todo mundo trabalhando junto. É a mesma coisa para o Brasil, a gente não estamos descartando nada, né? Nós estamos colocando a realidade como ela deve ser vista. Nos nossos estudos de sociologia, a gente aprende que existe uma classe em si, que é a classe trabalhadora, e ela é maioria e ela é que produz tudo, só que ela não tem consciência disso. Não porque não seja inteligente, mas porque anos e anos e anos de propaganda, né, de contra-propaganda, fizeram os trabalhadores acreditar que eles produzem, mas não sabem administrar. Então, eles precisam de um patrão para dizer o que fazer, faz isso, faz aquilo. Quando você monta a cooperativa e quando você faz assentamentos dos trabalhadores rurais, você percebe que não. Os trabalhadores, além de produzir, eles sabem administrar muito bem, eles sabem administrar as finanças e eles sabem repartir com justiça social. Né? Então, cadê a necessidade
do latifundiário? Cadê a necessidade do grande empregador? O que a gente está fazendo é representar a classe trabalhadora e dizer para a classe trabalhadora, olha, nós temos que deixar de ser uma classe em si para ser uma classe para si, com consciência de que quando os trabalhadores e trabalhadoras se reúnem, a gente conquista tudo. Nós não temos o nosso partido nenhum salvador da pátria. Leonardo Péricles é um companheiro, né? É uma pessoa que, até quando vai dar entrevistas, ele consulta. E aí? Qual deve ser o foco? Como é que eu devo falar? Tudo a gente vai consultando uns aos outros. Porque a gente aprende junto, a gente constrói junto, né? Então, não tem um salvador da pátria. A gente não vai dizer assim, vote em fulano, que no dia 2 de outubro a vida muda assim. Não. O que a gente diz é, olha, gente, vamos nos organizar, vamos aprender, vamos nos informar, vamos saber quais são as leis, vamos nos juntar e vamos conquistar o que a gente precisa, também na política. E aí, se me permite uma pergunta com tom de provocação, seguindo esse raciocínio, a UP, essa linha ideológica propõe a expropriação, acabar com a propriedade privada no Brasil, aquela coisa... Não, a gente está aqui como partido legal e a gente propõe o socialismo, a gente luta pelo socialismo. Agora, a luta pelo socialismo, ela tem que ser uma luta da organização da classe trabalhadora. O que a gente propõe é só seguir as leis. Se seguisse as leis que a gente tem, se a Constituição fosse respeitada, a gente já teria uma grande conquista. Porque a Constituição Cidadã de 1988, que está sendo desmontada, ela já foi uma Constituição que tem garantias sociais. Né? Nós temos as garantias da criança e do adolescente a ter uma vida digna, segurança, a crescer com segurança, as garantias para os idosos, as garantias de ter um sistema único de saúde que seja, né, financiado pelo Estado através dos nossos impostos e que esteja dando condições de saúde para todas as pessoas. Hoje eu vi as pessoas reclamando do Cora. Por que isso acontece, gente? Porque está havendo um desmonte do SUS. Né? Ao invés de melhorar o Sistema Único de Saúde, ele está sendo desmontado com essa lei aí do teto de gastos, que diminui investimentos, com a falta de concursos públicos, com a falta de investimento nas carreiras também do servidor público, que aí ele resolve montar sua clínica particular, ao invés de estar no SUS. Então, para a gente ter o Sistema Único de Saúde que seja eficiente, tem que ter investimento, tem que ter o controle social do orçamento. O controle social é muito importante. Tem que ter os conselhos de saúde. Me desculpa a interrupção, como esse apresentador sempre faz essa descortesia com os entrevistados, interrompê-los no meio do raciocínio, que SUS esse que mostrou sua importância durante a pandemia. Interrupção muito bem-vinda, porque é verdade. A gente viu quando a gente precisou desesperadamente de orientação e de vacina, do desenvolvimento da vacina, quem é que salvou a vida dos brasileiros? O SUS. Aí vem esse presidente, que eu não gosto nem de dizer o nome, porque ele representa para mim muito, não é só ele representa esse segmento que acredita muito nisso. Não, tem que ir trabalhar, gente, as pessoas estavam morrendo porque não tinha vacina. Nós perdemos quase 700 mil vidas. A gente precisava ter parado e tinha que ter o isolamento social para a gente saber como se defender desse inimigo. Agora nós estamos voltando à vida normal, tirando a máscara, mas porque eu tomo a 4ª dose, você deve estar também. Sim. E aí a gente vai tomar outras doses, porque tem todo o suporte do SUS e da ciência pública feita nas universidades, nos institutos públicos para salvar a nossa vida. Então vamos defender o SUS. Minha cara Lenilda Luna, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, eu tenho assim muito orgulho sempre que venho no Portal Acta. Parabenizo a todos os colegas que fazem parte do Portal Acta. Para terminar, queria dizer só uma historinha engraçada. Sim, que é o seguinte: você falou, né, dos meus anos de jornalismo, as pessoas lembram muito bem da minha voz, mas agora com esses cabelos brancos, o pessoal diz, tá Lenilda Luna, né? Mas tá diferente, né? Mas o meu cabelo, quanta diferença, né? Para anuviar um pouquinho, desanuviar um pouquinho. E a propósito da presença dela aqui, a propósito desse clima e tudo, hoje, para encerrar, tem 2, em vez de apenas 1, para a gente refletir, como a gente sempre tem colocado no finalzinho do Com a Palavra. Na política,
quando você quiser dizer alguma coisa, pode pedir a qualquer um dos dois. Estou fazendo uma adaptaçãozinha, tá, gente? Mas quando quiser que seja feita alguma coisa, peça a uma mulher. Margaret Thatcher. E para não ficar só no extremo, no lado ideológico, mencionando a ex-ministra, a saudosa ex-ministra conservadora britânica, vamos citar também aqui uma militante de esquerda que foi integrante, que é integrante do Partido Comunista nos Estados Unidos, filósofa, professora, escritora e militante também do movimento Panteras Negras. Pois é, você tem que agir como se pudesse mudar o mundo radicalmente. E tem que agir assim o tempo todo. Angela Davis. Até.